Olá, sou a Vera Xavier e este é o podcast Realmente Sábios. E nós hoje vamos conversar com o Sheikh Munir, que é responsável pela Mesquita Central de Lisboa. Desde 1986, tinha ele 23 aninhos, é um homem muito, muito interessante, com uma mente aberta incrível, é um estudioso, é uma pessoa que tem de facto uma cultura incrível. Vão gostar, tenho a certeza. E este é mais um episódio em que vamos aqui quebrar preconceitos e perceber que há nas religiões, nas filosofias de vida, muito mais que nos une do que nos separa. Sheikh Munir, muito obrigada por me receber, é tão bom estar aqui consigo. Nós é que agradecemos a vossa presença e conversarmos um pouco. Sim, que bom. Eu tenho seguido o seu trabalho há muitos anos, sei que tem feito um trabalho de grande relevância, de desmistificar uma série de coisas, de parcerias, de fazer trabalho. Para já faz um trabalho comunitário incrível, mas também de estabelecer parcerias com outras religiões, outras filosofias. Nós tentamos fazer aquilo que podemos. Eu acho que todos nós fazemos parte de uma sociedade, independentemente da crença que a pessoa possa o ter. Vivendo numa sociedade, e se todos nós partilharmos com um pouco que nós temos para dar ao outro, para dar a si e para dar ao outro, é sempre benéfico a todos nós. É claro que quando nós falamos em termos de instituição, é a mesquita, é a comunidade islâmica, são os muçulmanos, porque eu costumo dizer que a própria comunidade muçulmana portuguesa é multicultural. Portanto, e nós não podemos nos isolar, sabe? Nós pertencemos a uma sociedade, fazemos parte da sociedade, temos os nossos deveres cívicos, que é muito importante pôr em prática. E não é a religião é que me irá impedir de eu não cumprir com o meu dever cívico. Mas foi bom. Depois pedi a Sheikh Munir para falarmos sobre a sua religião, sobre o islamismo, para toda a gente, ou seja, para pessoas que nunca ouviram falar sobre o Islão, que têm uma ideia, sabe que os mídias também não têm ajudado à festa, não é? E, portanto, vamos começar pelo princípio, porque o pouco que eu sei sobre o islamismo, eu sei que ser muçulmano e ser islamita não é a mesma coisa. Bem, se nós pegarmos no termo, a palavra Islão, vem do árabe al-Islam, que tem dois significados: submissão voluntária a Deus e também a paz. O muçulmano é aquele que se submeteu voluntariamente e também é aquele que transmite a paz. No entanto, é um código de vida, é uma forma de estar na vida, ok? Mas quando nós pegamos de uma parte do Islão todo, se pegamos numa parte que é a parte espiritual, a parte da crença e também a parte teológica que vem mais à frente, a crença islâmica é monoteísta. Portanto, os muçulmanos acreditam que existe um só Deus. É o Criador de todos nós, portanto, é o Criador do universo. O Islão não diz que Deus é só deles e não é de mais ninguém. É o Criador do universo. Então, quando nós falamos do universo e quando falamos daquilo que Deus criou, para além dele somos todos criaturas, e entre as criaturas, de acordo com o Islão, o ser humano é considerado como a melhor criatura. Okay. Dias. Tem dias, pois. E irem lá. No entanto, e Deus sempre quis comunicar com a melhor criatura. Isto é, quis que a melhor criatura criasse uma aproximação com o divino, com ele. Enviou mensagens, enviou profetas, enviou mensageiros, e de acordo com o Islão, o último, e não
o único, nasceu no ano 570 com o nome de Muhammad, que é conhecido por Maomé. Portanto, o primeiro mandamento do Islão em termos de crença, atenção, o primeiro mandamento do Islão é acreditar que Deus é único, o profeta Muhammad é o seu último mensageiro. Depois temos os outros 4 pilares, que é as orações, a caridade, o jejum e a peregrinação a Meca. Se eu pego no Islão como um código de vida, o Islão fala sobre a igualdade, o Islão fala sobre o apoio social, o Islão fala sobre os valores da família, o Islão fala respeitar os mais velhos, acarinhar os mais novos, o Islão fala sobre o nosso comportamento com todas as pessoas e ser misericordioso para com as pessoas e até para com os animais. Portanto, há não muçulmanos que punham em prática os ensinamentos do Islão do que os próprios muçulmanos, percebe? E achei muito interessante, porque eu andei a fazer as minhas investigações, claro, e achei muito interessante porque o profeta Muhammad tinha já no seu tempo abrigos para animais. Eu achei isso, para quem gosta de animais, eu achei isso incrível. Não só, porque ele nasce num ambiente de muita agressividade social, económica, mas ele, quando recebe a mensagem, né, de Deus, e quando Deus diz para transmitir, ele não obrigou a ninguém a ser, porque se obrigasse, o termo muçulmano não iria ser coerente. Portanto, muçulmano é aquele que se submeteu voluntariamente. No entanto, Já lá vamos, acerca do submeter. Sim, eu vou dar um exemplo. No ano em que Muhammad nasceu, no ano 570 depois de Cristo, havia uma das práticas horríveis que o Islão proibiu. Infanticídio feminino. Na Arábia, quando nascia uma criança do sexo feminino, os pais tinham coragem de as enterrar. O Islão proíbe. E as pessoas ficavam tristes quando nascia uma criança de sexo feminino. Quando aquelas pessoas que aceitaram no Muhammad... Porquê essa prática? Porque sabiam que a mulher não tinha nenhum valor. Era um objeto. Então os pais optavam por sofrer... Mas as mulheres davam homens. Sim, mas depois passou a ser uma prática um pouco comum e cultural. E as pessoas acabavam por aceitar. E aquelas pessoas que não o faziam eram... vistas de uma forma inferior, percebe? No início, a prática começa porque os pais, ou mais, o pai, tinha essa coragem, não queria que a filha sofresse quando crescesse. Mas depois passou a ser uma tradição. É claro que, e nós estamos, por isso é que eu disse, é um pouco agressivo e violento. Eles não proibiu. Então, e não se lembraram que isso levaria à extinção da raça? Nem todos tiveram coragem de o fazer, mas tinha que haver algo que os proibisse. Então, aquelas pessoas que aceitaram o profeta, no Muhammad, como o mensageiro, esses foram os primeiros de deixar de o praticar. Mas ficavam tristes quando as mulheres ou as esposas pariam raparigas. Então vem um versículo do Alcorão que diz: Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Deus dá filhas e dá filhos. Portanto, não depende de vocês. Exato. Nem é o defeito dela, porque muitas das pessoas pensavam que era o defeito. Eu estou a dizer aquilo que as pessoas pensavam na altura, né? Então, aquelas pessoas que aceitaram o Muhammad como mensageiro deixaram de o praticar e começaram a dar respeito, porque, por exemplo, outra prática que era muito comum, as mulheres comiam o resto da comida que os homens deixavam, e os não proíbe, têm a comer a mesma comida, têm a comer na mesma mesa, têm a comer juntos, percebe? E tradicionalmente, se é uma prática que era enraizada na Arábia, e as pessoas que o faziam eram vistas como pessoas superiores, e de repente essa prática deixa de ser praticada, e há famílias que comem com as suas esposas, com as suas filhas e com pessoas de sexo feminino, os outros viam de uma forma inferior, percebe? Mas e é que está a submissão voluntária. Quando há esta submissão voluntária, quando a pessoa aceita, e essas práticas tinham e eram
postas em prática, como também estamos a falar do tratamento humano, certo? Estamos Mas a então falar... as mães também eram tratadas dessa forma. Sim. Agora, há 2 dizeres do profeta que vêm... Sabe que o Islão coloca... O Islão diz que o homem e a mulher são iguais. Nós, como seres humanos, somos iguais. Isto é, o que é obrigatório a um muçulmano é obrigatório a uma muçulmana. O que é proibido a um muçulmano é também proibido a uma muçulmana. Vamos frisar essa palavra, Sheikh Munir. Homens e mulheres no Corão são iguais. E há vários versículos que falam sobre isso. Agora, o facto de definir as responsabilidades não significa que ele seja inferior ou que ela seja superior, ou vice-versa. Definir as responsabilidades. No entanto, o profeta disse que o paraíso... Agora, eu vou, antes de explicar sobre o paraíso, como o Islão é uma crença monoteísta, então, a crença monoteísta acredita na vida depois da morte. Okay? Porque a morte não é o fim, está bem? E como acreditamos na vida depois da morte, é claro que todas as pessoas que acreditam na vida depois da morte querem o conforto quando deixamos esta vida mundana. Então, ou falamos ou do paraíso, ou do céu, ou o inverso. Então, o profeta disse que o paraíso de cada um de vocês está por baixo dos pés das mães. O paraíso. Eu posso fazer boas ações, posso fazer as 5 orações, posso fazer... Mas se eu desrespeito a minha mãe, se eu insultá-la, se eu desprezar a minha mãe, se ela ficar triste comigo, se ela ficar magoada comigo, eu não tenho direito ao paraíso. Ponto número 1. E mãe é mulher. Do outro lado, alguém perguntou ao profeta que gostava de fazer uma boa ação. O profeta disse que sim. A tua mãe está consigo? Sim, eu tenho os meus pais comigo. Então o profeta disse, cuide da tua mãe. E a seguir, porque isto já fazia. O profeta disse, tua mãe. Também, profeta, a seguir, ele insiste, tua mãe. Pela 4ª vez, o profeta disse, teu pai. Mãe, mãe, mãe. Então, é claro, o profeta disse, né, as pessoas aceitaram, mas os teólogos, ao analisar este dizer do profeta, deve haver aqui uma razão, percebe? Uma filosofia por detrás disso. E é a mãe é que está connosco durante 9 meses, ou nós é que estamos com as nossas mães durante 9 meses. É a mãe é que sente as dores durante a hora do parto, não é? O marido está lá, o pai está lá a dar força, mas aquelas dores... Alguns. É a mãe. Alguns. E o nosso primeiro alimento foi o leite materno. Então, mãe, mãe, mãe. Okay? No entanto, ao definir as responsabilidades que o Islão define, podemos dizer assim, não significa que ela seja inferior ou que ele seja superior. É claro que o Islão cresce, sai da Península Arábica, começa-se a misturar com as outras culturas, com as outras tradições, etc. Por isso é que é muito difícil dizermos, ou é muito difícil falarmos numa cultura islâmica, mas sim várias culturas islâmicas, podemos dizer assim, e desde que não vá contra os princípios do Islão, o Islão não o proíbe. Porque quando o profeta morre, desata toda a batatada, não é? Foi a divisão entre os sunitas e os xiitas. Porquê? Porque eu estive a fazer o trabalho de casa. Porque, infelizmente, os filhos do profeta morreram e há de nós que as filhas assumissem o comando da religião, não pensar, não é? Portanto, tudo a batatada não foi. Não, mesmo se o profeta tivesse filhos crescidos, o Islão tem um princípio que é os mensageiros e os profetas são escolhidos por Deus. Portanto, a partir daí, por isso é que ele disse que eu sou o mensageiro de Deus.
faz parte da crença islâmica acreditar que Jesus foi o profeta e mensageiro de Deus, Moisés, Abraão e muitos outros. Através do arcanjo Gabriel, não é? Portanto, e acontece que, de acordo com o Islão, Muhammad é o seu último mensageiro. Ok. Agora, isso é muito interessante, já lá vamos, porque isso é muito interessante. Quando o profeta pressentiu que um dia iria deixar este mundo, a continuidade do ensinamento, né, depende dos ensinamentos que as pessoas receberam. O Alcorão foi revelado, levou um período de 23 anos, todo ele foi revelado, finalizou-se a revelação do Alcorão. O hadith, ou os dizeres do profeta, ou a sunna, a prática do profeta, é pôr em prática aquilo que o Alcorão ensina. O Alcorão é um livro teórico, podemos dizer assim, e a prática da vida do profeta é um livro prático, também. Por exemplo, o Alcorão diz para nós orarmos. É um dos pilares do Islão. Como orar, quantas vezes orar, vamos na vida do profeta, aquilo que nós chamamos de sunna, ou a segunda fonte, por exemplo assim, do Islão. No entanto... o Alcorão não define quantas vezes ao dia se... Não, o Alcorão dá umas referências, mas como orar, ficar de pé, inclinar, prostrar, é na vida do profeta é que nós vamos buscar. Inspiração. No entanto, acontece que o profeta sabia que um dia iria deixar este mundo e quem é que seria a pessoa indicada para chefiar, ou lidar, ou representar, percebe? Então, depois do falecimento do profeta, o primeiro califa, podemos dizer assim, ou o primeiro sucessor do profeta, foi Abu Bakr. Abu Bakr não chegou perante as pessoas e disse, olha, a partir de agora, votem em mim, que eu vou resolver os vossos problemas, está bem? Eu assumo aqui o controle. Sim, eu assumo aqui o controle, portanto, e obediência total. Ele não fez nada disso. As pessoas é que nomearam. Mas não foi consensual. Espera. Pois. As pessoas é que nomearam. E como as pessoas nomearam, é claro que nós estamos a ver que a Arábia ainda tem, mas não muito, antes era muito mais, o complexo de tribalismo. Sim. Okay? Então, Abu Bakr pertencia a que tribo? Depois haviam outras pessoas que pertenciam às outras tribos e tinham as outras honras, podemos dizer assim, e eram vistas como chefes das tribos, ou chefes, ou líderes das tribos, ou das famílias, podemos dizer assim, mais tribal. Abu Bakr, para além de ter sido companheiro do profeta Muhammad, para além de ter viajado com o profeta Muhammad, esteve muito, muito próximo, era, podemos dizer assim, aquela pessoa que conhecia Muhammad e Muhammad conhecia Abu Bakr. Foi uma questão de meritocracia. Quando acharam quem é a pessoa ideal, porque houve pessoas que não acreditavam que Muhammad, aos 63 anos, nos deixasse. Né? Então, unanimamente, né, podemos dizer assim, as pessoas acabam por aceitar, ok, que Abu Bakr seja, porque estamos numa fase muito, muito delicada, percebe? E Abu Bakr, quando assumiu, podemos dizer assim, ele foi claro, ele disse, eu não sou a pessoa competente, eu não sou competente, eu não tenho as qualidades que vocês acham que eu tenho, percebe? És o melhor chefe. Mas és o melhor chefe, sem dúvida. A pessoa ficou 2 anos. E depois, quando Abu Bakr também sentiu, eu não vou fazer nada que Muhammad não fez, porque eu não posso fazer nada, porque as pessoas que estão aqui também que estiveram com o profeta Muhammad, portanto eu não posso introduzir nada. Ao introduzir algo de novo, ainda é muito recente, percebe? Podemos dizer assim, é uma nova democracia, portanto, e Abu Bakr também não nomeou ninguém como o seu sucessor. Depois veio Omar, ficou algum tempo, depois de Omar também veio Osman, depois veio Ali. Esses são os 4 califas. Só para finalizar esta parte, depois falamos sobre outra parte.
dos 4 sucessores do profeta, ou os 4 califas que vieram a seguir ao profeta, e não ficaram mais que 50 anos, podemos dizer assim, 3 foram assassinados. O único que não foi Abu Bakr. Porque disse, meus amigos, eu não tenho Umar foi assassinado, Osman foi assassinado, Ali foi assassinado. E onde é que foram assassinados? Durante a oração. Porque na oração ninguém tem um lugar fixo. Por irmãos, não é? E aí já vamos lá. Como na oração somos todos iguais, aproveitando esta ocasião e esta liberdade, podemos dizer assim, e esta abertura, foram assassinados. Quando Ali é assassinado... Queriam assumir o poder? Exatamente. Ou porque queriam criar conflitos, ou porque queriam criar divisão. Quando Ali é assassinado, então ali deu-se ainda mais confusão, e daí é que surge o tal, como é que se chama, a tal divisão, podemos dizer assim, um pouco antes também, entre os sunitas e xiitas. Esta divisão, ao meu ver, e pode ser muito, muito limitado, esta divisão que surge entre sunitas e xiitas, inicialmente deu-se por razões políticas e não teológicas nem religiosas. Depois, mais tarde, começa a haver alguma introdução teológica, que começa a haver alguma diferença entre a prática que os sunitas têm e a prática que os xiitas têm. Mas, enfim... Há assim uma diferença tão grande em termos de prática? Basicamente, o Alcorão é o mesmo, seja sunitas e seja xiitas, mas por exemplo, a maioria dos xiitas fazem, em vez de fazer 5 orações, fazem 3 orações, que têm a sua lógica, podemos dizer assim, porque o profeta também o fez, mas não o fez com muita regularidade. Ok? O início, ou melhor assim, o pôr do sol é quando nós quebramos o jejum. Eles não quebram logo ao pôr do sol, mas quebram um pouco mais, quando fica um pouco mais escuro, percebe? Mas em termos de crença, agora, quando nós pegamos em algo e quando queremos quando queremos o radicalizar... Pois... Era isso que eu ia perguntar, essas diferenças são tão insignificantes e andam a bater por isso. Vamos lá ver. Todos nós gostamos de desporto. Todos nós somos adeptos e gostamos e participamos e vimos. O Benfica e o Sporting. Mas quando alguns levam aquilo no campo de violência ou no campo de agressividade e não toleram a derrota, percebe? Certo. Aí temos o problema. Agora, eu não posso culpar o desporto. Exatamente. Em si. Eu não posso proibir o desporto só por haver algumas pessoas que praticam algo que o próprio desporto condena, percebe? Então, da mesma forma, nós temos que ver nesta perspectiva. Agora, eu acho que a maior religião que o ser humano tem é ser humano. Exato. Fiz entender. A maior claro. Se eu sou humano, eu posso ser tudo. Eu posso ser muçulmano, posso ser cristão, posso até não ter nenhuma crença, mas é ser humano, percebe? O Padre Vasco Pinto, não sei se conheceu o Padre Vasco Pinto, ele disse uma frase, ele disse várias frases que eu jamais esquecerei. E uma delas ele disse que nós vamos ficar surpreendidos com as pessoas que vamos encontrar no céu e com as pessoas que não vamos encontrar no céu. Isso faz-me lembrar que... Eu achei... Sim, isso faz-me lembrar a um dizer do profeta, que muitas pessoas irão estar com muita expectativa de irem para o céu. E sabe que ninguém irá antes de saber o que praticou. Né? O tal dia da justiça, e nós iremos saber o que é que você praticou, o que é que você não fez. Cada um irá receber o filme da sua vida. Vê o que você fez. Né? Sim. Então... algumas pessoas irão estar com muita expectativa que vão, mas não irão. E iludidas, não é? Sim, porquê? Por variedíssimas razões, mas uma das razões é, tudo bem, você fez muitas
orações, deu muita caridade, fez muitas peregrinações, fez muitos jejuns, acumulou muitas virtudes. Está aí tudo muito, muito cheio, ou estava. Mas só que você andou a difamar A, caluniou o B, difamou o C, insultou o D. Fez o bem por vaidade. Fez o bem para mostrar às pessoas, para as pessoas elogiarem-te. As pessoas já te elogiaram. Fizeram uma rua em teu nome, colocaram estátuas em teu nome. Aqui já não há mais nada para receber. Batata, meu amigo, é batata. Não é? Portanto, a sinceridade na prática que nós temos, seja religiosa ou seja civil, podemos dizer assim, é coisa que eu costumo dizer. Se os líderes, seja político ou religioso, partidário, se nós formos sinceros e humildes, pode crer que muitos dos problemas sociais serão resolvidos. Nós não somos. Somos, às vezes, hipócritas, às vezes somos egoístas, às vezes favorecemos as pessoas que nós queremos favorecer e desfavorecemos as pessoas que... E depois aí há uma certa desigualdade na sociedade. Uma certa. Foi um eufemismo, Sheikh Munir. Sheikh Munir, tenho aqui mais umas perguntazinhas, pouquinhas para lhe fazer. Eu devia ter tirado isto aqui antes, não era, Eric? Era. Sim, umas pouquinhas. Uau, isto parece uma... Vamos lá então. Interessante. Vamos lá então. Vamos lá ver. Eu ontem fui ao Corão, não é? E logo nas primeiras páginas encontrei este trecho que achei tão curioso. Diz assim, isto é um bocado abrasileirado, se calhar na nossa versão não, mas foi o que eu encontrei. Entre os humanos há os que dizem cremos em Deus e no dia do juízo final. Contudo, não são fiéis. Pretendem enganar a Deus e os fiéis, quando só enganam a si mesmos, bem no contexto que estávamos a falar, sem se aperceberem disso. São os hipócritas. Exato. Nos seus corações há morbidez, e Deus aumenta essa morbidez, e sofrerá um castigo doloroso pelas suas mentiras. Se lhes é dito, não causeis corrupção na terra, afirmam, ao contrário, eu sou conciliadora. Acaso não são eles os corruptores, mas não o sentem? Eu pergunto, Sheikh Munir, há quanto tempo é que os extremistas não leem o Alcorão? Bem, depende. O que é que acontece é que, eu costumo dizer, ser crente é fácil. Conhecer a sua crença é difícil. Se eu pegar um texto fora de contexto e se eu expor às pessoas que têm pouco conhecimento da crença, eu posso fazê-los o que eu quiser. Está bem? E isto acontece com o Alcorão, com a Tora, com a Bíblia. Não, até acontece com os políticos. Percebe? Até acontece... Olha, o Holocausto aconteceu, infelizmente, e não foram os muçulmanos. Exatamente. Foram os cristãos. Exatamente. Se foi em nome da religião, ou se foi em nome da política, mas aquelas pessoas que cometeram... Diziam-se. Fizeram porque foram mentalizadas desta forma, fez uma lavagem cerebral de uma tal forma forte para fazer aquilo que fizeram. Helena Blavatsky deve estar a dar voltas na tumba, coitada. Agora, quando nós pegamos em alguns versículos em que Deus, estamos a falar dos versículos do Alcorão, fala a realidade, o que está no íntimo daquelas pessoas que acham que vieram ser conselheiros e que estão a expandir a corrupção. Okay? Fala sobre eles, como também fala sobre aqueles que são crentes, fala também sobre aqueles que praticam as boas ações, fala também sobre aqueles que são humildes e que gastam, ajudam, dão caridade, apoiam as pessoas mais carenciadas, mas também do outro lado fala sobre aquelas pessoas que têm um comportamento complicado, percebe? Este versículo concretamente, que é interessante, que o capítulo, os versículos do segundo capítulo que leu, no início Deus fala sobre, em 3 ou 4 versículos, fala sobre os crentes. Depois há 1 ou 2 versículos que falam sobre os que não são crentes. Depois há
N versículos que falam sobre os hipócritas. Apesar de eles dizerem que nós queremos em Deus e queremos no além, mas o Alcorão diz: menino, eles não são crentes. Eles acham que estão a enganar a Deus e os crentes. Sheikh Munir, diga uma coisa, só para esclarecer. Quando falam em infiéis, querem dizer que são aqueles que não acreditam no Islão ou aqueles que não acreditam em Deus? Muito bem. Esta é uma pergunta muito, muito interessante. Há um outro versículo do Alcorão que diz que, mas antes disso deixa-me só esclarecer uma coisa aqui. Qualquer pessoa que diga que eu sou crente, eu não posso dizer que ele não é crente. Pode não acreditar naquilo que eu acredito, mas eu não posso dizer que ele não é crente. Exatamente. Okay? Entre aqueles que dizem que são crentes, inna ladina amanu, aqueles, walladina hadu, e aqueles que dizem que são judeus, wal nasara, aqueles que dizem que são cristãos, man amana billah, aquele que acredita na unicidade de Deus, wal yawmil akhir, e no além, essas pessoas irão receber as recompensas das ações que praticaram. Essas pessoas que... irão receber as recompensas das boas ações que praticaram. Todas. Aquela pessoa que acredita na unicidade de Deus e no além. Né? Agora, aquele que diz que Deus não existe, por exemplo, com todo respeito, atenção, se as pessoas não respeitam a minha crença, eu não estou preocupado. Mas eu quero que essas pessoas saibam que eu respeito todas as crenças. Eu respeito até aquelas pessoas que não são crentes. Eu tive 2 amigos, um faleceu, agora ficou a Maria, agnósticos. Mas amigos mesmo. E são pessoas super interessantes. Amigos. Aquela pessoa... Nós temos muitos conhecidos. Temos poucos amigos. É verdade. Okay? E aquele casal, né, foram, e serão sempre meus amigos, nos momentos mais difíceis da minha vida, eles estiveram lá. E nos momentos difíceis das vidas deles, eu estive lá. Percebe? E para dizer o quê? Isto para dizer que, religião é isto é para dizer que a religião, a crença é muito pessoal. É muito pessoal, percebe? E por isso é que muitas das vezes, mesmo os crentes... Vou mandar fazer um quadro com essa frase e espalhar por todo lado. Mesmo entre os crentes, há momentos em que nós estamos mais inspirados. E há momentos em que nós não estamos. Há momentos em que acontecem coisas na vida e nós nos perguntamos: oh Deus, porquê comigo? Porquê eu? Há uma passagem no Alcorão que fala sobre Abraão. Deus disse a Abraão... Não, Abraão perguntou a Deus: Deus, tu dás a vida e a morte? Abraão fez essa pergunta e Deus disse: não acreditas? Não, acredito. Só que o meu coração pede uma satisfação. Então Deus disse para fazer o que está mencionado no Alcorão e tal, até ele ficar tranquilo que, sem dúvida, Deus dá a vida e dá a morte. Portanto, isto é para dizer que quando nós tentamos explicar aquilo que nós somos, naquilo que nós acreditamos, nós não podemos ficar esperançados que toda a gente irá dizer labeik quer dizer sim, acredito, concordo. Não, é claro que haverão pessoas que não concordarão connosco, haverão pessoas que concordarão parcialmente, há pessoas que irão concordar connosco, portanto, ainda bem que é assim. Né? Eu costumo dizer, se Deus não quis que toda a gente tivesse a mesma crença, a mesma forma de pensar, a mesma cor, a mesma nacionalidade, quem sou eu para o querer? Percebe? Portanto, nós somos livres, ainda bem que somos, só que temos responsabilidades. Então, para o Islão, quem são os infiéis? Vamos ver, aquele que nega categoricamente a existência de Deus. Aqueles que negam, aliás, se nós formos ver, o termo em árabe que é utilizado tem 2 significados. Um, aquele que não tem crença, outro, aquele que é ingrato. A mesma palavra significa 2 coisas. Aquele que não tem crença e aquele que é ingrato. Então os cientistas são quase todos infiéis, porque eles são muito... ingratos. Ou ingratos, sim. Vamos ver, o cientista
Eu acho que a crença não tem a ver com a profissão que a pessoa tem. Não é? Porque eu conheço cientistas muçulmanos que acreditam, então, quando começaram a investigar, a crença aumenta. Percebe? Quando descobriram coisas, as maravilhas que Deus criou, percebe? E como é que é possível isto acontecer por acaso? Não, tem que haver um Criador. Tem que haver alguém. Chegaram a esta conclusão. Como também há pessoas que chegarão a esta conclusão que não. Isto acontece mero acaso, isto aconteceu e irá acontecer. E ao pensar desta forma, quer dizer o quê? Quer dizer que esta pessoa tem a liberdade de pensar desta forma, como também o outro tem a liberdade de pensar da outra forma. Né? Mas é infiel. Nós não vamos aqui julgar, percebe? Eu sei que o Sheikh Munir não julga. Não, é infiel porque, vamos ver, se eu faço algo, ou se eu não acredito naquilo que você acredita, imaginemos, você é Sporting ou do Benfica? Sporting. Imagina, eu também sou de Sporting. Ótimo. Okay? No entanto, imaginemos, se me dissesse que eu sou do Benfica, ok? E se eu não acreditasse, se não aceitasse, eu estou a ser infiel ao seu clube. Quer dizer, não estou a aceitar naquilo que você acredita. Não sei se faço entender. Sabe que eu trabalhei no Sporting e havia um bocado esse espírito anti-benfiquista, porque é uma coisa que eu não consigo perceber. Há quem diga que o meu clube é a derrota do Benfica. Eu não tenho clube. Mas não é, isto é uma parte. Mas a questão que se coloca é que nós temos esta liberdade de escolher e as pessoas, eu acho que hoje, com todo o avanço tecnológico que nós temos à nossa disposição, o One Man Show, né? Portanto o Eric sozinho consegue fazer tudo isto, né? E também com o seu mérito em termos de preparar o programa e apresentar o programa, há uns anos atrás não era possível. É verdade. Não era. Então nós temos todo este avanço tecnológico, mas parece que o cérebro de alguns humanos fechou-se. Não estão dispostos a conviver com os outros, não estão dispostos a ouvir a segunda opinião. É interessante. E é muito interessante perceber também, Sheikh Munir, que vamos, por exemplo, a um caso mais sempre que são os Estados Unidos, perceber que essa intolerância, que vemos muita dessa intolerância com pessoas que têm a Bíblia na mão. Não é? Eu sou cúmplice, só falando. Volta a dizer, a Bíblia, a Tora, o Alcorão, não é? Eu acho que as pessoas utilizam, algumas pessoas utilizam o texto sagrado para criar aproximação, para criar as pontes. E desunião. E há outros que utilizam de uma forma negativa, de uma forma de afastamento, de guerra, de luta, o eixo do mal, portanto. Nós é que somos bons, somos os melhores e os outros são os piores. Depois há aquele complexo de superioridade, etc. Alguns vão buscar no texto que é fora do contexto dos livros sagrados. Agora, sabe que um dos dons que Deus deu ao ser humano é a inteligência. O poder de conhecimento. Não sei como ir. Deu. Agora, quem utiliza positivamente que é outra questão. Não é? Sim, mas está lá. E esta massa cinzenta que nós temos, provavelmente alguns não valorizam, mas basta ela não ser trabalhado, desligar-se um bocadinho, ou basta só um parafuso estar um pouco desapertado, simbolicamente, acabou. Adoro. É disparate. É disparate. E quanto mais apertada ela for... Eu própria às vezes ando à procura do meu. E não porque às vezes há pessoas que têm essas atitudes propositadamente. Por exemplo, falando sobre isso, há certas doenças, demência, Alzheimer... Que é o desligamento. A pessoa não pede para ser. Aquilo acontece. Sim. Meu pai faleceu de Alzheimer. Muito bonito. Eu sei o que é estar perante uma pessoa que tem
que tem esses sintomas ou esta doença, né? E um pouco atrás, quando às vezes nós perguntamos a Deus porquê a minha mãe faleceu de repente. Dormiu, não acordou. Eu tenho um pai doente, com Alzheimer, com várias doenças, e tenho uma enfermeira, que é a minha mãe, que tomava conta dele. Minha mãe tomava conta do meu pai. Minha mãe era ativa. Os desígnios de Deus, não é? Ela deixa-me. Ela não disse, olha, eu amanhã não cá estarei. Ela simplesmente disse, filho, amanhã nós falamos. E não falamos. Sim. Eu tenho este senhor com uma doença. Eu pergunto a Deus, eles são os meus pais, ok? Eu tive que ligar ao médico, porque a minha mãe dava os medicamentos ao meu pai. Isto é um bocado pessoal, mas só para... Sim. A minha mãe já fez 4ª classe. Dava os medicamentos de acordo com as cores. De manhã era branco, à tarde era castanho, à noite era vermelho. Eu tive que ligar ao médico da família, dos meus pais, para mandar um e-mail para me dizer os nomes dos medicamentos para eu dar a continuidade ao meu pai. Eu disse-me, mas a sua mãe, a minha mãe faleceu, não acredito, ela esteve cá ontem, etc. E meu pai, nesta situação, né, só teve a noção 6 a 7 meses depois que a mulher com quem ele conviveu, que era a esposa dele, Já faleceu. acreditava. Porque ele sempre perguntava. No entanto, um ano depois, ele também, 1 ano e meio, não aquilo. E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, nós perguntamos, porquê eu? Exato. Ok? Mas o crente, há um versículo do Alcorão que diz, Deus examina-nos a todos. Às vezes nós temos khawf, é medo literalmente, mas também pode-se traduzir como depressão. Min al-khawf. Wal-ju'i, fome. Fome não significa falta de comida. Fome significa falta de apetite. Você tem comida, mas não te apetece comer. Às vezes temos uma perda. Está tudo a correr bem e de repente, olha o que aconteceu nos Los Angeles, que Deus Exatamente. o facilite. De repente, As pessoas perderam tudo. tudo. E às vezes de repente falece alguém. De repente, uma criança estava a atravessar a rua, na passadeira veio um carro e Deus diz, dê boa novidade àquele que é paciente. Quando vem uma calamidade, quando vem um problema, quando vem algo difícil à nossa frente, inna lillahi, sem dúvida que viemos de Deus, wa inna ilayhi raji'un, e é para ele o nosso regresso. Isto não acha que é por isso que há muitos ateus, porque atribuem muito a Deus as coisas difíceis que lhes acontecem na vida, ou seja, ainda veem Deus como castigador, um juiz difícil, duro. As pessoas com quem eu falo, normalmente, que eu acho são que as pessoas, quando passam por alguma dificuldade, elas não aceitam os acontecimentos da sua vida e viram-se contra Deus. mas o virar-se contra Deus não significa que elas não voltam a acontecer. É claro que aquelas pessoas que acreditam, podemos dizer assim, eu acho que a nossa filosofia da vida, tudo depende do que é que você acredita depois da morte. Se você acredita que há uma vida depois da morte, então eu encaro esta vida como temporária. Tudo pode acontecer. Eu sou um viajante. Exatamente, okay. Isso faz toda a diferença. Se eu não encaro, se eu vejo a vida aqui como única e acabou, eu morri, acabou tudo, então ali eu vou sempre a queixar. Eu quero que não faz sentido nenhum a vida, não faz sentido nenhum. Eu quero que só acontecem coisas boas. Eu quero, aos outros pode acontecer coisas más. Então aqui vai culpar a Deus. Vamos supor, ok? Assim só acontecem coisas boas. Ok? Não está... mas... Sim, não damos. Mas não se preocupa se as coisas boas acontecem a mim ou não. Eu vou culpar a Deus. Sim. Portanto, aquela pessoa que acredita na vida depois da morte, ele encara a vida aqui no mundo como uma vida passageira. Nós todos estamos num comboio.
todos nós. Eu gosto das tuas metáforas, vamos lá. Este comboio para em algumas estações. Alguns passageiros saem, outros entram. E o comboio continua. Nós, neste momento, estamos neste comboio. Em que estação eu irei sair, eu não sei, nem você sabe, nem ele sabe. Em que estação você irá sair, nem você sabe, nem eu sei, nem ele. Eu sairei, já não estou mais consigo, nem com ele, vai sentir a minha falta, né? Vai sentir saudades, ok? Vamos jangar com Deus? Provavelmente, mas vai encontrar outras pessoas, irão sentar ao pé de si, irão criar aproximação consigo, portanto, aos poucos, não diria que eu serei esquecido, isto é uma metáfora, atenção. Claro. Não diria que serei esquecido, mas nem alguém o irá substituir, mas já está lá, ok? Porque um dia você sabe, eu também irei sair. Então, ele saiu na estação A, eu irei sair na estação C. E eu sei que um dia vou encontrar as suas pessoas normais. Então, isso conforta-me. E o facto de eu sair na estação A e você sair na estação C, todos nós iremos encontrar um espaço que é Z. Exatamente. Se eu vejo a vida neste mundo desta forma, tudo que vier, e todos nós passamos por bons e maus momentos. Todos. Todos. Eu para mim acho, os problemas que eu passei, ninguém passou por elas. Claro. E você é capaz de achar que não me fala dos meus problemas, percebe? Cada um acha que os seus problemas são superiores e que ninguém mais passou por elas. Mas depois de passarmos por elas, quando nós olhamos para trás, aquilo foi peanuts. Mas o tempo ajudou-nos a curar. Sim. Uma coisa é você esquecer. Sim. Outra coisa é você perdoar. Eu, por acaso, acho que é uma das reclamações que eu tenho quando chegar lá acima é perguntar: Deus, senta aqui ao lado e explique-me, por favor, porque é que nós não temos um botão de delete. Tenho tantas perguntas a fazer, mas essa é uma delas. Pois, uma coisa é a pessoa perdoar, outra coisa é a pessoa esquecer. O perdoar, ok, eu perdoei-te. Perdoei-te, não falamos mais sobre isso. É tirar a carga do pões uma pedra por cima, que segue a tua vida, eu sigo a minha vida. Mas será que isso é perdoar mesmo? Pôr a pedra por cima? Não venhas à minha frente porque eu não consigo esquecer. São coisas diferentes. Ou pensar na situação e continuar a navegar. Não vamos sempre pensar nas coisas negativas que aconteceram na nossa vida, porque senão depois nós não... Porque, Vera, nós temos, vamos ver, a nossa vida, o passado já não volta mais. O futuro, só Deus é que sabe. Eu só tenho o presente. É verdade. Deixem-me viver o presente. Exatamente. Deixar viver o presente não significa que eu possa fazer o que me apetece. Não. Deixa-me tranquilo. Que eu quero estar tranquilo. É mesmo. É tudo. Não, vamos aqui a uma batata fria. Chico-Leonir. Diga. Ora bem, então, as mulheres no Islão, já falámos um pouquinho sobre isso, mas como é que estamos agora na atualidade? O que é que mudou? O que é que melhorou? E mais, não é para mim, é para umas amigas que me perguntaram: porquê que os homens podem ter 7 mulheres e as mulheres não podem ter 7 homens? Não é para mim, porque eu acho que já dá muito trabalhinho, mas... Ok, um homem não pode ter 7 mulheres, um homem pode casar até 4 mulheres. Pronto. Okay. Então deixa-me só explicar, vamos começar por este, que é isso que as pessoas têm que estar... O Alcorão foi revelado há 1446 anos, de acordo com o calendário islâmico. Portanto, vamos pôr no contexto. Vamos pôr. Exato. O que é que o versículo diz? O versículo diz que se vocês têm receio de não cuidarem bem as órfãos nem as viúvas, e se têm a possibilidade de casar, casam com a segunda, terceira e quarta. Mas se vocês têm o receio de serem injustos, uma chega. E acho que os homens têm essa capacidade de serem justos. Agora, nós estamos a falar daquelas mulheres órfãs, daquelas viúvas muito
recém-casadas, ficaram viúvas, ficaram sem ninguém, para os outros homens não se aproveitarem da situação da fragilidade. Vamos recuar, por favor. Nós não estamos no século XXI. Claro. Vamos recuar 1446 anos atrás, e se aquele homem que tem possibilidades financeiras de manter, então case, não amantiza. Okay? Não tenha casos secretos. Case, assume. Senão fica só com uma. Isto é o que está. Agora, o casamento é um acordo no Islão. O primeiro casamento é um acordo. O segundo também é um acordo. O casamento é um acordo. E o acordo é o quê? O que for mencionado. No Islão, o dever de sustentar é do homem. Mas se ela trabalha, se ela autossustenta, o Islão não proíbe. Mas não proíbe as mulheres trabalharem? Não. Okay. O Islão, isto é assim, ele não pode dizer à mulher, vá trabalhar que eu cuido de casa. Ela pode dizer. Ok. E ele, ao sustentar, não é a favor, é o dever. Ela se ajuda ao marido nas despesas de casa, nos gastos, é caridade que ela está a fazer. É. No Islão é assim. Se ela depende do sustento do marido, gostava desse conceito. se ela depende do sustento do marido, também não pode exagerar para aquilo que o marido não pode. Certo. Mas se ela, quem paga as despesas de casa, o dever de pagar é do homem. O provider. Ela trabalha, e se ela disser que não, meu amor, eu não, é dela. O que ela recebe da herança é só dela. Portanto, isto é o princípio. No entanto, quando nós falamos em termos de acordo, casamento, okay? Se ela disser, meu amor, um dia quando tu quiseres voltar a casar com a segunda, não é considerar Bibi, um dia se tu quiseres casar com a segunda, dás-me um divórcio. Isso agora? Não, sempre foi assim. Sempre foi assim? Quando há um segundo Já tinha um conceito de divórcio? Sempre. Olha. Há uma coisa que as pessoas não sabem. O Alcorão tem 114 capítulos. Tem 114 capítulos. Sim. Do primeiro até o 14º. Não há nenhum capítulo. Vou dizer duas coisas novas para as suas amigas. Não há nenhum capítulo que o Sagrado Alcorão tem com o nome de os homens. Há um capítulo que é o último capítulo que tem o nome de a humanidade. Inclui homens e mulheres. Mas não há nenhum capítulo com o nome de os homens. Mas há um capítulo com o nome de as mulheres. E há um capítulo sobre Jesus e Maria. Já lá vamos. Maria. Sim. O nome do capítulo é Maria. Sim. Há um capítulo com o nome de as mulheres. Okay? Perdão. Não há nenhum capítulo sagrado ao Alcorão com o nome de o casamento. Mas há um capítulo do Alcorão com o divórcio. Mas, na prática, Sheikh Munir, isso não podia acontecer, porque a mulher divorciada não morria de fome, não é? Pode voltar a casar. Tem que esperar 3 meses. E depois um homem que quisesse casar com ela, divorciada, e havia quem quisesse. Claro que sim. Vamos ver. Em alguns países, não é bem países, em algumas tradições, algumas famílias vejam com uma forma, não diria inferior, mas com um olhar diferente. Mas o problema é da sociedade. Até há bem pouco tempo em Portugal as mulheres divorciadas eram olhadas. O Islão incentiva os homens a casarem com as viúvas, casarem com as divorciadas. Tem o mesmo estatuto, as divorciadas e as viúvas? Não, o estatuto é cuidar delas, casar com elas, portanto, e a recompensa, né? Portanto, quando nós falamos em termos de casamento, agora, quando a mulher hoje é mais independente do que era no passado, tá bem? A mulher hoje tem o seu trabalho, é independente, portanto, ela pode optar e pode dizer ao meu amor, se tu queres casar com segunda, dás-me o divórcio porque não me sinto com uma vontade, não me sinto confortável e ali depois ela acaba por dar o divórcio. Quando as sociedades... Mas dava mesmo? Não, quando as sociedades estão preparadas ou quando as mulheres em algumas sociedades estão preparadas e aceitam com
com algum certo conforto que o meu marido tenha a segunda esposa, então não há nenhum problema. Nas sociedades onde, mesmo nos países islâmicos, hoje há muçulmanas que, eu não diria que não concordam, mas há muçulmanas que dizem que se ele quiser casar com a segunda, então dá-me o divórcio. Okay? E nós temos que ver cada caso, okay? Não é regra geral. Regra geral é monogamia. Há esta abertura, como também há esta abertura no Antigo Testamento, podemos dizer assim, menciona-se sobre várias pessoas que tiveram mais que uma esposa, etc. Eu não vejo isso como um problema, podemos dizer assim, dentro da sociedade. Há outros estudos que são feitos. Muitos problemas. Há outros estudos que são feitos que há momentos na história da humanidade em que há muito mais mulheres do que homens, por causa das guerras e por causa dos conflitos que há, e muitas delas estão. Sabe, o homem, sexo masculino, é sacana. Ele aproveita-se da fragilidade A sério? da mulher. Sheikh Munir, eu tinha percebido isso. Há homens que são exploradores e há homens que aproveitam-se da fragilidade da mulher e elas, coitadas, acabam por... e não podem evitar a prostituição, não podem evitar certas coisas que têm que sobreviver, portanto... Durante muito tempo só havia essas alternativas, não é? Morrer de fome. Mais fácil, não para o seu ego, mas se a pessoa ajudasse sem nenhum interesse, fosse generoso, ajudasse as famílias ou as mulheres viúvas, as raparigas que ficaram viúvas muito cedo, com filhos, ajudasse sem nenhum interesse, ou criasse uma instituição, ou que criasse algo para elas tornarem-se independentes. O problema aqui tudo é da dependência. Sim, é absolutamente. Porque às vezes acontece que ela prefere ser esposa de um fulano e a sociedade fica a saber que é esposa do que ficar solteira ou ficar solteira ou sozinha, melhor assim, com filhos, e depois tendo que sustentar os filhos, depois tendo que... Então, há situações em que, infelizmente, em alguns países, em algumas sociedades, vê-se muito isso. Mas a mulher tem a liberdade de escolher o seu par, tem a liberdade de escolher com quem quer casar, e já fiz casamentos de muçulmanos. Na teoria, principalmente na teoria, depois na prática. Eu já fiz casamentos de muçulmanos. Agora, se calhar, no Afeganistão... Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, a culpa não é do Islão. A culpa não é do Islão. É do homem. É das interpretações que as pessoas fazem das suas práticas culturais, das suas tradições. Né? Claro. Mas a questão que se coloca é que eu já fiz casamentos em que os pais não concordavam, que os pais dela não concordavam, mas o Islão concorda, percebe? Mas depois acabaram por aceitar e acabaram por concordar. Perdão. Agora, eu não represento nenhum país islâmico, eu represento o Islão em Portugal. Certo. Há coisas que acontecem nos países islâmicos que eu não concordo. Como há coisas que acontecem Se me disserem que, mas não, tudo bem, o facto de acontecer num país islâmico e feito por um muçulmano não significa que seja islâmico, sabe? Mas muitas vezes nós esquecemos que há cristãos que continuam a perseguir outras suas religiões. Sim, mas isso é do domínio público, não é? Por isso, agora, voltando no início da nossa conversa, que tem a ver com a honestidade que a pessoa tem, com a humildade que a pessoa tem e com a capacidade de aceitar o outro. Sem dúvida. Esta é a maior capacidade. Como é que eu vejo o outro? Se eu quero que o outro seja como eu sou, ele irá querer que eu seja como ele é. Exato. Eu não quero isto. Então, se eu não quero isto, ele também não irá querer. Então, portanto, convivermos juntos, ok? Há muita coisa em comum. Sim. Aquilo que não é comum, fique com ele, eu fico com o meu, e há um respeito. Exatamente. Portanto, é tão simples como isso. A pedra basilar. Sim. Última, diga.
Duas coisinhas só, pode ser? Rápidas. Eu acho muito bonito que o Alcorão fale sobre Jesus, que é um dos profetas. Não. O Alcorão fala sobre Maria, mas antes de Maria fala sobre a mãe de Maria, Hannah, fala sobre Zacarias, fala sobre o nascimento de João Batista e fala sobre o grande profeta que é Jesus. O nascimento foi milagroso, Maria é vista como uma mulher casta, digna, escolhida entre as mulheres do universo. E não há nenhuma outra pessoa que esteja no mesmo patamar que Maria. O Alcorão foi revelado 500 anos depois de Jesus, a uma só pessoa, num período de 23 anos, contém 114 capítulos. A mãe do profeta Muhammad chamava-se Amina. Uma das filhas do profeta chamava-se Fátima. O nome Amina e o nome Fátima não vem no Alcorão. Não vem. Mas vem no Maria. Então, se Muhammad fosse o autor do Alcorão, se fossem ideias dele, se fossem palavras dele, ele iria pôr o nome da sua mãe. Ou iria pôr o nome das suas filhas. Mas não, porque não é o autor. Então, Maria é mencionada no Alcorão, agora disse umas vezes. O nome próprio de Jesus no Alcorão, em árabe é Isa. O nome próprio de Jesus no Alcorão vem 25 vezes. Nome próprio de Muhammad vem 5 vezes. Vem como para que saibam um mensageiro, ou profeta, vem para, quando se refere ao profeta Muhammad. Mas nome próprio Muhammad no Alcorão vem 4 ou 5 vezes. Portanto, isto não quer dizer que um seja superior ou que o outro seja. Isto quer dizer que todos eles cumpriram com a responsabilidade que tinham e que o Alcorão, à luz do Islão, são palavras de Deus reveladas ao profeta Muhammad, que menciona os mensageiros que antecederam. O Alcorão diz que Jesus recebeu a mensagem Atainahu al-Injil, e nós revelamos a Jesus o Injil, que é traduzido como o Novo Testamento. Inna anzalna at-Taurata, nós revelamos o Taurat. Só para finalizar, as pessoas falam sobre a lei islâmica, a lei de Deus. A lei islâmica é a lei de Deus. Quando Deus revelou os 10 mandamentos, eram leis de quem? De Deus. A Sharia, a lei. Porque o Islão chama todos os mensageiros de submissos a Deus. Então, na linguagem árabe, muçulmanos. Moisés foi muçulmano, Jesus foi muçulmano. Muçulmano significa o quê? Aquele que se submeteu voluntariamente perante Deus. Certo. Como é que o Eric, as nossas pessoas que nos vão ouvir, como é que nós podemos ajudar a quebrar este preconceito da islamofobia que cada vez cresce mais? Como é que nós, pessoas comuns, podemos fazer isso? Isto é assim, cada um é livre e cada um tem o raciocínio. Pense por si mesmo. Okay. E a melhor forma de pensar é ler, conhecer. Se puderem visitar as mesquitas, visitam as mesquitas. Se puderem conviver com os muçulmanos, um pouco que seja, possam fazer. Mas nem tudo que o muçulmano faz é islâmico. Portanto, se puderem ler coisas sobre o Islão, quanto mais conhecermos, porque quem não sabe é um cego. É como se fosse um cego. Se conhecermos, se tivermos a oportunidade de conviver, ou de conversar, ou de visitar a mesquita, de quebrar o tabu, ou de quebrar o gelo, de criar essa aproximação, ter mentes abertas. Isto não significa que vocês têm que fazer ou acreditar naquilo que eu acredito. Não. Claro, claro. Haver este diálogo, haver esta aproximação. Agora, há muçulmanos que fazem coisas que o próprio Islão condena, portanto, não devemos ver a prática isolada do muçulmano e chegar à conclusão e dizer que isto é islâmico. Claro que não. Portanto, esta é a mensagem que eu tenho para vos dizer. A mesquita está aberta, podem visitar quando quiser, como quiser e com quem quiser. As senhoras podem visitar mesquitas. Muito obrigada, Sheikh Munir. Foi um prazer tão grande, tão grande. Eu já sabia que era um homem muito interessante, agora tenho a certeza absoluta. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Antes que me perguntem porque é que eu estou de lenço, eu passo a explicar. É só uma questão de respeito. Porque se eu vinha à casa do Sheikh Munir, se eu vinha à casa do islamismo, eu cumpro as regras.
Assim como, quando vão à minha casa, espero que cumpram as minhas. Entendem? É só isso. O Sheikh Munir não me pediu, nem pensar. Ele é muito livre, muito contra as regras, inclusivamente recebi um abracinho no final, coisa que não é muito comum entre os muçulmanos, não há toque entre homens e mulheres. Portanto, antes que me perguntem, está explicado, é pura e simplesmente uma questão de respeito. Nem sequer foi o Sheikh Munir que me pediu. Está bem que fique muito claro, sim, sou livre, foi minha livre e espontânea vontade.